Vou ler outra vez. Disse Jesus, a multidão à beira-mar, Jesus no barco, Jesus disse, ouvi. E essa palavra então chama a atenção para o que ele vai dizer e já pressupõe que aquilo que ele vai dizer necessita de atenção para ser compreendido. Essa era a natureza da parábola, ela não era muito clara a princípio, por isso era necessário atenção para poder entender o que é que ele ia falar. Eis que saiu o semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram, outra caiu em solo rochoso, a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, porém o sol saiu, queimou, e porque não tinha raiz, a planta secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram e também não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A história que Jesus contou, a parábola do semeador, ela tem 3 partes. Na primeira, ele narra essa história desse homem que sai para semear a semente no campo. Geralmente, para fazer isso, usava-se um bornal, uma mochila, uma sacola a tiracolo, e então o semeador saía pelo campo, metia a mão dentro da sacola com o grão e lançava no campo. Eu não consegui saber com certeza, porque os comentaristas divergem, um detalhe que poderia explicar alguma coisa. Quando é que o campo era arado? Alguns especialistas diziam que primeiro a semente era jogada, depois então passava o arado, para que a semente entrasse nos buracos. Isso explica porque é que o semeador saiu jogando e caiu em todo esse tipo de terreno diferente. Por outro lado, parece não fazer sentido, é trabalho perdido. Você arar o campo só depois da semente ser lançada, não é muito mais prático arar antes e preparar o campo para a semente? Eu prefiro essa última hipótese. Então, esse homem sai para semear a semente no seu campo, o campo já havia sido arado, mas isso não garantia que todo o solo estava fértil e era apropriado. Ele mete a mão na bolsa, pega a semente e vai sacudindo. E as sementes então, segunda parte, caem em diferentes tipos de solo, por mais cuidadoso que o semeador fosse. E o resultado, na terceira parte da parábola, é que a semente produz diferentes resultados relacionados com o tipo do fruto, o tipo do solo. Isso só é perceptível quando chegava o tempo da colheita ou um pouco antes. E Jesus menciona os diferentes tipos de solo onde a semente caiu e o resultado que eles produziram. Essa história que Jesus contou seria completamente compreensível para todos os seus ouvintes. A Palestina era uma sociedade agrícola, rural. Todo mundo sabia o que era semear, todo mundo sabia os cuidados que se devia ter com o solo, todo mundo esperava o tempo das colheitas, havia inclusive festas na nação de Israel relacionadas com o tempo da colheita. Portanto, essa era uma ilustração que todo mundo compreenderia o que é que Jesus, ou a história que Jesus estava contando. Ele menciona então os solos onde a semente caiu e o resultado que eles produziram. O primeiro está aí no verso 4, Jesus diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, ou seja, havia o campo e o campo era cercado por caminhos por onde as pessoas passavam. E à medida que ele jogava, inevitavelmente, algumas dessas sementes passaram para além do campo arado e caíram lá no caminho por onde as pessoas transitavam. O resultado é que, e lemos aí no verso 4, que as aves vieram e comeram, porque elas ficaram expostas à beira do caminho. E Lucas acrescenta o detalhe de que as pessoas passaram e pisaram aquela semente, de maneira que ela nem chegou a nascer, né? Morreu no nascedouro, né? As aves do céu vieram, comeram, e o que não comeu foi pisado pelos homens, e aquela parte da semente se perdeu. O segundo solo que Jesus menciona está no verso 5 a 6, que é o solo rochoso. É claro que se o semeador tivesse visto a pedra, ele não jogaria a semente lá. O que se pressupõe é que a pedra está abaixo da superfície. Havia terra por cima, 2 dedos de terra talvez, 3 dedos de terra talvez, e ali a semente foi lançada. E logo ela nasceu, a sementinha produziu raiz e foi descendo, mas topou na rocha e não pôde descer até onde havia água. E quando o sol
veio mesmo, não é? Ela queimou porque, é um detalhe que Lucas acrescenta, não havia umidade, a terra era pouca, bateu na rocha, não conseguiu se firmar, chegar até onde havia água e, portanto, ressecou-se quando saiu o sol. Está aí nos versos de 5 a 6. O terceiro solo, Jesus diz, era um solo onde havia espinhos. Quando o semeador passava o arado, não dava para tirar totalmente os esporos, as sementes de espinhos, cardos e abrolhos, de maneira que quando a semente caiu ali, naquela parte, ali também já tinha semente de espinho, já tinha esses esporos, que ia produzir erva daninha, e o resultado, Jesus nos diz aí no verso 7, é que a plantinha nasceu, não teve problema nenhum, mas só que os espinhos também nasceram junto com ela. E os espinhos cresceram mais do que a plantinha e sufocaram a planta, e ela morreu antes de poder dar fruto. Está aí no verso 7. Nessa altura eu fico imaginando a multidão perguntando o que ele está querendo dizer com isso, né? Aliás, os próprios discípulos, né? História interessante, né? Mas o que ele quer dizer com isso? O último terreno que Jesus menciona está no verso 8. Enfim caiu a semente em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. A terra boa é a terra onde não tinha espinhos, é a terra onde não tinha pedras, era a terra onde a semente logo pôde se infiltrar na terra e firmar raízes, era a terra então que estava pronta para produzir o fruto como de fato produziu. E ainda assim, algumas sementes produziram mais, Jesus fala que elas deram até 100 por um, e outras produziram menos 30 por um, mas todas elas produziram. E Jesus então termina essa história do semeador jogando semente que caiu em solos diferentes e produziu resultados diferentes. Ele termina com a mesma exortação com que ele começou. Ele começou dizendo, ouçam. E ele termina no verso 9 dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero dizer alguma coisa, essa história ilustra alguma coisa, ela explica alguma coisa a respeito do reino de Deus que vocês precisam entender. Então, quem tem ouvidos, quem tem discernimento, escute e entenda o que é que eu quero dizer por essa história. E Jesus parou ali, não disse mais nada para a multidão. A segunda parte do nosso relato é a explicação de uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus a respeito do seguinte: por que o Senhor está falando em parábolas? Parábolas são interessantes, são histórias bonitas, mas assim, primeiro, por que o Senhor começa agora? Até agora o Senhor vinha doutrinando, agora o Senhor está começando a usar parábolas. Por que o Senhor está fazendo isso? E segundo, aproveitando, qual é o significado dessa história que o Senhor contou? Porque nem os discípulos entenderam, né? Eles não entenderam o que Jesus queria dizer com a história do semeador. Então Jesus, do verso 10 até o verso 12, ele dá resposta a essa indagação. A primeira indagação, por que é que ele estava falando por parábolas? E nós veremos isso no próximo domingo, mercê de Deus. Ele explica a parábola para os seus discípulos do verso 13 até o verso 20. Mas isso fica para o próximo domingo. Agora nós vamos apenas ver a resposta que Jesus deu à questão, por que é que o Senhor utiliza parábolas? Quem levantou esse assunto, Marcos nos diz aí no verso 10, foram os que estavam junto dele com os 12. A pergunta não veio do círculo dos 12 apóstolos, mas de pessoas que estavam ao redor, que não eram tão próximas de Jesus. Eles perguntaram, por que o mestre está usando parábolas no seu ensino? E isso aqui, nós lemos no verso 1, foi quando Jesus ficou só, ou seja, no final do dia, depois dele ter ensinado tudo aquilo, foi um dia pesado, né? Confronto com os fariseus, confronto com a família dele, ensino à beira-mar, e no final de tudo, o expediente não acabou, porque os discípulos disseram, nós temos ainda uma pergunta ou duas a respeito do que o Senhor estava falando. E Jesus, então, pacientemente responde à indagação. Final do verso 10, o interrogaram a respeito das parábolas. Por que o Senhor usa parábolas e qual o significado delas? A resposta de Jesus, do verso 11 a 12, eu vou tentar resumir, eu vou tentar colocar
de maneira sucinta para nós. A resposta que Jesus dá aos discípulos é o seguinte: o reino de Deus e a presença dele aqui nesse mundo e a maneira como ele funciona não é perceptível ao mundo. O mundo não vê o reino de Deus. O mundo não reconhece a ação de Deus aqui nesse mundo. Portanto, Deus tem que revelar os mistérios do seu reino àqueles que são seus. E essa revelação Deus não dá a todo mundo. Deus dá apenas aos seus escolhidos, ao seu povo, à sua igreja, aos seus eleitos. E essa revelação não é através de um sonho ou de uma visão, mas das explicações do próprio Jesus, como ele vai fazer em seguida. As parábolas, portanto, elas têm dois objetivos. O primeiro é esclarecer os mistérios do reino de Deus para aqueles que são de dentro, aqueles que são do povo de Deus, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. As parábolas explicam o reino para eles, mas ao mesmo tempo a parábola oculta o significado do reino de Deus àqueles que estão de fora. Quem usa essa expressão de fora é Jesus no verso 11. Deixe-me ler para vocês. Jesus disse: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A vocês, meus discípulos que estão aqui, a vocês é dado esse privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, esses que não são meus discípulos, que não me seguem, essa multidão que só está atrás de mim por causa do pão, esses fariseus e escribas que dizem que eu sou endemoniado, esses que não creem em mim, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. O ensino então agora não é mais claro para esse povo. E por quê? Jesus diz no verso 12 o que parece ser alguma coisa bastante dura: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu estou contando essas coisas em parábolas exatamente para que esse povo não entenda, porque se eles entendessem, eles se arrependeriam e haveriam perdão, mas já passou esse ponto. Deus já entregou essa geração à sua própria condenação. As parábolas são como uma condenação, um juízo de Deus sobre a nação de Israel. A parábola ensina e ilustra para os que são de dentro, mas aos de fora, ela esconde o verdadeiro significado do reino de Deus, com o objetivo de evitar, não parece estranho isso, pesado? Com o sentido de evitar que eles compreendam, porque se eles compreendessem, eles se converteriam e Deus os perdoaria, mas já passou esse ponto. Deus já entregou essa geração ao seu próprio pecado. E Jesus aqui está citando, eu queria que você abrisse comigo, Isaías capítulo 6. Todo mundo conhece esse episódio na vida do profeta Isaías, quando no ano em que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo e teve uma visão gloriosa de Deus, sentado no trono do universo, cercado e adorado pelos anjos, particularmente os serafins. E Isaías então grita: eu vou morrer porque vi a santidade de Deus. E Deus então se aproxima através de um anjo, purifica o pecado de Isaías e lhe dá uma ordem no verso 8, Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? De quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele, Deus disse a Isaías: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível, Isaías, o coração desse povo através da pregação, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha esse povo a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O que é que estava acontecendo na época de Isaías? Na época do profeta Isaías, a nação de Israel já havia virado completamente as costas para Deus, havia rejeitado a Deus, estava adorando outros deuses, havia quebrado e rejeitado toda a lei de Moisés, havia endurecido o coração, matado os profetas, perseguido os enviados de Deus.
E Deus disse: eu vou mandar um profeta para vocês, mas o alvo desse profeta não é salvar vocês. O alvo desse profeta é aumentar a condenação de vocês, porque ele vai dizer palavras que, em vez de converter vocês, vai endurecer o coração de vocês. Vocês vão ouvir, mas vocês não vão entender. Vocês vão ver, mas vocês não vão perceber. Por isso vocês também não vão se converter, e eu também não lhes perdoarei, e vocês não serão salvos. E de fato, não demorou muito depois de Isaías, e o castigo anunciado de Deus veio através primeiro dos assírios no reino do norte e depois dos babilônicos no reino do sul. Entraram na terra de Israel, assolaram com os judeus, destruíram o templo, destruíram Jerusalém e levaram a nação cativa. Isaías foi o profeta do endurecimento. Deus mandou exatamente para aumentar a culpa de Israel. E agora nós encontramos Jesus fazendo a mesma coisa. Eu estou ensinando por parábolas, para que, como na época de Isaías, esse povo não ouça, não veja, não compreenda, não se arrependa, não se converta, porque eu não quero salvá-los. A essa altura, os judeus já haviam rejeitado a mensagem de Jesus, os líderes já acusavam Jesus de ser um endemoniado. Nós estamos aqui mais ou menos no segundo ano do ministério de Jesus. As multidões que o seguiam pelos milagres e pelos pães. Então Jesus passou a ensinar por parábolas para cumprir o que Isaías havia dito, para revelar o reino aos seus discípulos, os de dentro, e para ocultar o verdadeiro sentido do reino de Deus àqueles que estavam de fora. Por quê? Deus já havia entregue àquela geração a sua própria condenação por conta dos seus pecados. E as parábolas, como eu disse, funcionavam como uma espécie de julgamento de Deus sobre os judeus àquela altura. E em seguida Jesus explica o sentido da parábola para os seus discípulos, não para a multidão, mas ele explica para os seus discípulos, como nós veremos no próximo domingo.